Bem, pessoal, dando continuidade ao exercício, né? Vamos agora para o primeiro exercício da atividade 3 do nosso material. Analise cada uma das alternativas, indicando se ela é verdadeira ou falsa. O conjunto dos números pares positivo, vamos lá, item A. O conjunto dos números pares, vamos estar assim, P de pares, positivo, é um subconjunto dos números inteiros. Os números inteiros. Ou seja, o que é que ele está me dizendo aí? Que o conjunto par positivo, os números pares e positivo, vou dar alguns exemplos aqui, certo? Pares e positivo, 2, 4 e em diante, certo? Pares e positivo é um subconjunto dos inteiros, ou seja, se ele é um subconjunto dos inteiros, então eu tenho aqui os pares positivos, né? Só na representação, e os inteiros, certo? Será que esse daqui é um subconjunto dos inteiros? Quem são os números inteiros, pessoal? Relembrando, né? É quem? Mas a gente pode colocar 3 pontinhos aqui, menos 3, menos 2. Vou apagar aqui que não vai dar. Aqui, então, pode ser o quê? Aqui, só para relembrar, né? Conjunto dos inteiros, a gente pode representar dessa forma. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Continua. Ou seja, o que a questão quer saber, ela está me afirmando que os números pares positivos, que é 2, 4, 6, né, é um subconjunto dos números inteiros. É verdade isso, pessoal? Continuando aqui, ó. Lembrando que é o subconjunto, né? Para ser subconjunto, todos os elementos de P mais tem que estar dentro de Z. Então ficou fácil, né? Agora, pessoal, já que ele continua aqui, ó, vamos continuar isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ou seja, consequentemente, o que é que vai acontecer? Todos os elementos pares positivos vai estar dentro do grupo dos inteiros. Então o item A é verdadeiro, certo? Uma hora para o item B. Todos os subconjuntos de naturais também são subconjuntos de N. Todos os conjuntos dos naturais são subconjuntos dos inteiros. Lembrando, só para relembrar, né, pessoal? Os naturais começam a partir do zero e dá continuidade, né? 1, 2, 3. Assim não. 1, 2, 3. Continua. O dos inteiros é esse aqui, eu acabei de demonstrar, né? Inclui os números negativos e os positivos. Então ele está dizendo que N é um subconjunto de Z. Vamos desenhar isso, né? N é um subconjunto de Z. Isso significa o quê? É isso? É, isso. Isso significa que todos os elementos de N vão estar dentro de Z. Aí fica da mesma forma da questão anterior, né, pessoal? Será que todos os elementos de N estão em Z? Então, né, pessoal? Porque, ó, se Z começa em menos 1 e vai, né? Deixa eu pôr desse lado aqui. Vamos lá. Números, conjunto de números Z, os inteiros, começa com os números negativos, fica positivo e inclui os positivos. Ou seja, se a gente notar aqui, pessoal, todos os números inteiros estão inclusos, todos os números naturais, que são os números a partir de zero, estão inclusos nos números inteiros, a partir daqui, ó, do zero. Certo? Ou seja, além dos inteiros possuírem todos os números naturais, eles também possuem os números negativos. Ou seja,
todos os números naturais estão dentro de Z, dos inteiros. Então isso é verdadeiro, certo? Vamos para o item C. No item C, temos que qualquer subconjunto de Z também é subconjunto de N. Opa, vamos lá, né? Um subconjunto de Z, vou colocar só um Szinho aqui, ó, só para representar, mas lembrem-se que a gente representa um conjunto por letra maiúscula, né? Então esse S não poderia ter. É só para a gente poder entender que um subconjunto de Z também é um subconjunto dos naturais. Pessoal, ele está dizendo que todo conjunto, subconjunto de Z também é um subconjunto de N. Vamos pensar um pouco. O fato de Z ter números negativos, né? Os inteiros possuem números negativos. Os naturais possuem números negativos? Não, né? Que começa a partir de zero. Ou seja, qualquer subconjunto de Z vai ser um subconjunto também dos números naturais? Não, né, pessoal? Porque um subconjunto de Z, por exemplo, menos 1, aliás, menos 2, menos 1, não seria um subconjunto dos naturais. Por quê? Porque os números naturais não contêm números negativos. Então, o item C é falso, certo? Vamos agora ver o outro item. D. Todos os subconjuntos de Z têm infinitos elementos? Todos os subconjuntos. Lembrando, né, pessoal? Todos os subconjuntos possuem elementos infinitos. Pessoal, se ele é um subconjunto de Z, ele já está preso a Z, ou seja, um subconjunto de Z. Vamos botar esse aqui S. Aqui é o dizer que é os inteiros. Um subconjunto dos inteiros tem infinitos elementos? Não, né, pessoal? Um subconjunto de Z pode ser quem? Um conjunto unitário, como a gente viu nas aulas anteriores, pode ser um, certo? Ou seja, só esse primeiro elemento aqui já deixa nosso item falso, né? Que não necessariamente precisa ser infinito, certo? Outro, um subconjunto do número Z, que é uma propriedade dos conjuntos, de todos os conjuntos, inclui quem? O conjunto vazio, né? Que é representado dessa forma ou desta forma aqui. Ou seja, esse fato aqui dos conjuntos possuírem os conjuntos unitários, né? E todo conjunto ter um conjunto vazio já torna esse outro item falso, certo? Bem, pessoal, agora vamos resolver outra questão, né? A terceira questão da atividade 3. Observe os exemplos a seguir antes de responder as questões. Por que que aí no slide não tem um exemplo? Para a gente poder entender melhor e montar a questão, certo? Então vamos lá. Exatamente 11 elementos. Ele quer o quê? Que a gente monte um conjunto de 11 elementos que sejam números consecutivos. Então vamos lá. Um conjunto, vamos chamar de A. Primeira exigência, sejam consecutivos, certo? E que para cada número negativo deva haver um número positivo, certo? Primeira exigência, 11 elementos consecutivos, certo? Tem que ter 11 elementos aqui dentro. E para cada número positivo deve haver um negativo. Então vamos lá, né? Vou colocar aqui menos 5. Um número positivo seria 5. Depois menos 4. Depois menos 3. Depois menos 2. Menos 1. 0. 1. 2. 3. 4. Ou seja, pessoal,
aqui, vamos ver primeiro se tem 11 números, né? Tem 5 com 0, 11, certo? E para cada número eu tenho um negativo? Tenho, né? 1, menos 1, menos 2, 2, 3, menos 3, 4, menos 4, certo? Agora nós vamos para o item B, né? Apenas um número negativo, ou seja, ele quer um conjunto que tem apenas um número negativo. Existem vários conjuntos com apenas um número negativo, certo? Por exemplo, menos 1, um conjunto unitário, né? Um número pode ser esse conjunto aqui, pode ser menos 1, 0, poderia ser apenas com número negativo, poderia ser menos 2, 10, 20. Então pronto, é apenas um conjunto que tem apenas um número negativo. Ele pode ser unitário ou não, né? Aqui alguns exemplos. Agora vamos para o item C, né? O que é que eles nos pedem lá? Todos os números inteiros ímpares que satisfaçam as condições menos 8 menor que x menor que 7. Ou seja, quais são os números? Aliás, ele quer os números ímpares que estão nesse intervalo aqui, ó. Vamos lá. Lembrando que menos 8, a sequência fica menos 8, menos 7, menos 6, né? Menos 5, menos 4, até o número 7. Então, depois de menos 8, qual é o número ímpar que a gente tem? O primeiro, né? Temos menos 7, é o primeiro. Menos 6 não é um número ímpar. Menos 5, menos 4 não é um número ímpar. Então, menos 3, menos 2 não é um número ímpar. Menos 1. Certo? Depois 1, 3, 5. Não posso colocar o 7 porque ele tem o x, os valores tem que ser menor do que 7, certo? E maior do que menos 8. Então, esse aqui é o nosso item C. Bem, pessoal, vamos para a quarta questão, né, da atividade 3. Descreva um subconjunto infinito de Z. Certo. Infinito de Z, o item A, vamos ver lá. Em que 0 seja o menor elemento. Então ele quer um conjunto dos inteiros, vamos botar aqui os inteiros, do qual o 0 seja o primeiro elemento. Ou seja, o menor elemento. Dos inteiros sendo o menor elemento, como é que eu faço? Vou colocar o A aqui. 0. Então, eu descrevo os números sucessores, né? 1, 2, 3, sucessivamente, certo? Ou seja, ele quer o quê? Um subconjunto infinito dos números inteiros, sendo que 0 é o menor valor. Só para relembrar, pessoal, como é que eu posso representar isso aqui de outra forma? Na reta numérica, né? Então ficaria assim na reta numérica: 0, 1, 2, 3, infinito, certo? O item B, em que 0, ou seja, descreva um subconjunto infinito em que 0 é o maior elemento. Então 0 agora vai ser o maior elemento. Se ele vai ser o maior elemento, então vamos começar daqui, né? O maior elemento é o 0. O que é que vem antes do 0? Menos 1, certo? Menos 2, menos 3, menos 4 e infinito, né? Ou seja, é um subconjunto infinito dos números inteiros que pode ser representado da seguinte forma, né? Na reta numérica: 0, menos 1, menos 2, 3 e infinito, né? Continua. Agora vamos para a quinta questão da atividade 3.
O extrato bancário de João indica que seu saldo é de R$ 123,50 negativo. Ou seja, pessoal, a importância dos números inteiros é porque ele tem os números negativos, que nos ajudam a representar essas dívidas, né? No caso, o João tem uma dívida de R$ 123,50, ou seja, menos R$ 123,50. Quanto o João tem que depositar na conta para zerar o saldo negativo? Ou seja, ele não quer ficar devendo nada a ninguém, certo? Se ele não quer ficar devendo nada a ninguém, né, zerar esse saldo negativo, ele tem que fazer o quê? Pagar esses R$ 123,50. Então, se ele vai pagar, então ele vai fazer um depósito mais R$ 123,50. Então, ele não vai ficar devendo mais nada a ninguém, certo? Agora, no item B, quanto o João tem que depositar na conta para ficar com um saldo positivo de R$ 100, né? Para ele ficar com um saldo positivo de R$ 100, se a gente seguir a ideia de que ele já fez o pagamento aqui, ó, então para ele ficar com um saldo positivo, ele tem que pagar o quê? R$ 100. Isso aqui é o nosso item A, esse aqui é o nosso item B. Ele tem que depositar R$ 100. Mas caso ele não tivesse pago essa conta, como ele ficaria com saldo de 120, aliás, como ele ficaria com saldo de R$ 100? Ele teria que fazer o quê? Ele teria primeiro que pagar. Ele começou negativo, né? Para ele pagar isso aqui, ele teria que depositar 123,50. Isso anularia, ele ficaria sem endividado, mais R$ 100. Se a gente pegasse a situação desde o início, ele teria que depositar no total, para ficar com um saldo de R$ 100, ele teria que depositar R$ 223,50. Certo? Agora, pessoal, nós vamos para a primeira atividade, né, para a primeira questão da atividade 4. No item A, aí, como vocês podem ver, ele está pedindo o quê? Qual é o oposto de 17? O oposto, lembrando lá dos números inteiros, né? O oposto de 17 vai ser o quê? Menos 17. Esse é o quê? O item A. O item B. O oposto de menos 6 é 6. C. O oposto de 0 é 0. Tranquilo, né, pessoal, essa questão? Vamos lá para a segunda. Dê a distância até o zero dos pontos representados por menos 2. Ah, pessoal, o que é que ele quer isso aí? A distância até o zero. Como assim? Se eu estou em menos 2, eu tenho que caminhar quanto para chegar em 0? Menos 1, 0. Ou seja, eu tenho 2 espaços, certo? Como foi que eu fiz isso aqui? É a mesma coisa de eu pegar 0 menos 2. Menos com menos, mais, vai dar 2, certo? Vamos lá. O item B. 12. Do mesmo jeito, é o 12, né? Então ele começa do 0 e vai em diante, certo? 1, 2, 3. Então a distância, vamos supor, pessoal, para ficar bem simples, se eu quisesse a distância do 0 até 1, teria quanto espaço? Né? Teria 1. Até o 2, 2 espaçozinhos. E até o 3, 3. Se eu quero até o 12, então falta quanto de espaço? 12, né? E como é que eu poderia fazer isso? Pegando o maior menos o menor. Vamos supor que eu paro aqui já em 12. Ou seja, ficaria 12 menos 0. Ficaria igual a 12. E assim eu posso fazer todas as outras questões, né? Se a distância do 0 até o 0 é 0, né, pessoal? 0 menos 0, 0. O item D. O item D é semelhante ao item B, né? 99.
é o mesmo raciocínio, né, pessoal? Então, vou usar só a conta. Pego o 99, como se fosse 99 aqui, e diminuo de 0. Então, 99 menos 0, é igual a 99. O item é do mesmo jeito, né? É só utilizar que fica 777, a mesma ideia, 777, certo? O F do mesmo jeito, certo? Utilizando a mesma ideia do item A. Ó, ficaria o maior menos 27. Opa, 123 na realidade, né? 123, então ficaria menos com menos, mais 0 mais 123, 123. Tranquilo, né, pessoal, essa questão? Agora vamos para a próxima aí, para a questão 3, vamos lá. Na questão 3, temos a seguinte pergunta: qual é o número maior? Menos 3 ou menos 4? Só para relembrar aqui, né, pessoal? Lembrando que na reta numérica nós temos o 0, 1, menos 1. Opa, menos 1 aqui, né? Menos 1. Pessoal, lembrando, quanto mais o número estiver à direita, ele é maior. Quanto à esquerda, ele vai ser menor. Como assim? O 2 é maior do que 1? É, porque ele está mais à direita, certo? 1 menos 1 é maior do que menos 2? Sim, porque ele está à direita, certo? Quando eu vou para os números negativos, quanto maior for ele, menor é o seu valor, certo? Ou seja, menos 2. Ou seja, ele vale menos do que menos 1, certo? No caso aí, ó, quem seria maior? Menos 3 ou menos 4? No item A, menos 3 ou menos 4? Visualizando, quem está à direita sempre é o maior. Ou seja, seria menos 3. Vamos para o item B. Quem é maior? Menos 3 ou menos 2? Quem está à direita? Menos 2, né? É sempre o maior. 0 ou menos 1? Opa, 0 ou menos 100, né? 0 ou menos 100. O 0 está aqui. O menos 100 vai estar bem adiante, né? Aliás, bem antes do que o 0. Ou seja, quem tem o menor... Aliás, qual é o número maior que ele quer? Qual é o número maior? Seria 0, né? Quem tem o maior valor é o 0, que está mais à direita. No caso do item E, quem é que está mais à direita? O 3 ou o 6? É o 3, né, pessoal? Então, o número maior vai ser o 3. Simples, né? Agora, pessoal, vamos para a quarta questão da atividade 4, né? Dê a distância na reta numérica entre os pontos correspondentes aos números apresentados nos itens a seguir. Antes, porém, veja alguns exemplos. Então, pessoal, nós temos aí uns exemplos, certo? Onde nós temos o ponto 0, 2 e 6. A distância entre 2 e 6 é o que? Eu pego um número maior, 6, e subtraio do número menor, que é o 2. Então, a distância, a quantidade de espacinhos que tem entre 6 e 2 é 4, né? Outro exemplo aí, ó. No caso, eu tenho... Ele quer saber a distância de menos 3 até 2. Então, eu pego um número maior, relembrando que o número maior é sempre que está à direita, na reta numérica, certo? É sempre maior a quem está à esquerda, né? Então, ele nos pediu para calcular aí algumas distâncias, né? Vamos para a lousa calcular. Bem, pessoal, no item A, aí, ele pediu para a gente calcular a distância de 8 até 17. Então, é como se fosse 8 aqui na reta numérica, 9, 10, até 17. 8.
Então, como é que eu faço isso aqui? Basta eu pegar 17 menos 8, que é igual a 9. Certo? Agora vamos para o item B. Bem simples, né, pessoal? Esse item B. Neste caso aí, nós temos menos 5 e 8. Ou seja, vai menos 5, menos 4, né, até ficar positivo. Então, como é que a gente faz isso aqui? Pega o número maior e subtrai do número menor. Pessoal, ó, não esqueçam de colocar o menos 5 aqui dentro, certo? Porque se você fizer 8 menos 5, vai dar errado. Porque não vai representar essa distância aqui entre eles. Então, vamos lá. No caso aqui, quem é o número maior? Eu faço o quê? 8 e somo. Por que aqui, pessoal, eu somo? Por que eu faço 8 mais 5? Porque notem, quando chegar aqui no zero, certo? 8, espaço. Quando chegar aqui no zero, eu não vou diminuir espaço, eu continuo aumentando, embora o número seja negativo. Por isso que aqui fica positivo, né? Menos com menos, mais 5. Vai ser igual a 5. Vai 2, 3, né? 8, 9, 10. Vamos para o item, só para deixar mais claro aqui, pessoal, ó, essa questão da soma. Por que foi somado aqui, né? Vamos colocar aqui menos 2, menos 1, 0 e 1. E 2 aqui, aproveitar. Qual a distância de 1 a menos 2? No caso, então pego sempre quem está à direita maior, 1 menos 2. Por que eu somo isso aqui? Porque, pessoal, eu não quero saber nem a distância, né? A quantidade de tracinho que tem, né? A quantidade de espaçozinhos que tem. Notem que quando eu vou de 1 até o 0, eu tenho um espaço. E menos 2, eu caminho mais 2 espaçozinhos desse. Por isso que isso aqui se soma, ó, que dá 3 espaços. 1, 2, 3. Certo? Isso aqui é só um exemplo, para a gente poder entender melhor isso aqui. Então, ficaria 1 mais 2, seria igual a 3. Certo? Vamos agora para o item C. No item C, temos a reta numérica. Se inicia no menos 9 e termina no menos 2. Cuidado para não confundir, hein, pessoal, quando for fazer a reta numérica, colocar ao inverso. Embora lá na questão diga menos 2 e menos 9, mas sabemos que os números negativos vão crescendo à esquerda, né? Seus algoritmos aqui. Então, como é que eu faço isso aqui? Faço a mesma coisa, pego o número que está. Quem é um número maior? Menos 9 ou menos 2? Menos 2, né? Porque está mais à direita. Menos 2, menos 9. Então, ó, não esqueça que a gente faz o quê? Menos, mais, né? Então isso aqui vai ficar menos 2 mais 9. Certo? Lembrando, pessoal, que esse menos aqui é a mesma questão daqui de cima, certo? A gente deixa ele positivo. Ou seja, vai ter quantos espaçozinhos aqui? Do menos 2 até o menos 9? Vai ter 7, né? 7 espaços, certo? Será que isso é verdade mesmo? Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Ó, só para representar, certo? Menos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver quantos passos tem? 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacinhos. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é a distância do menos 2 até o menos 9. Certo, pessoal? Então vamos lá para o item D. No item D temos a distância do menos 3 e menos 10. Reforçando novamente que o menos 10 está mais à esquerda, que ele é bem menor do que o número 3.
Então como é que eu faço aqui? Pego um número maior, que é sempre quem está à direita, mais à direita, né, na reta numérica, é um número maior, menos o número menor, né? Menos 10. Então fica menos 3, menos com menos, mais 10. Isso aqui dá igual a 7. Que é a mesma distância do item anterior. É só isso, pessoal. Então agora vamos para a questão 5 da atividade 4, né? O item A, nós temos aí 2 positivo mais 2, aliás, mais 6 positivo, né, pessoal? 6 positivo. Então a gente pode fazer aquela regrinha, né? Se está 2 positivo, como é que eu faço? Mais com mais continua mais. Então fica 2 mais 6, tá? 8. Então vamos para o item B. Temos menos 5 mais menos 4. Como é que eu resolvo isso aqui? Pessoal, ó, quando eu vou fazer, quando os dois números é negativo, eu pego o sinal do maior, do mesmo jeito quando for positivo, eu pego o sinal do maior e somo eles, certo? Você vai fazer isso, pego sempre logo o sinal do maior para me saber se o resultado vai ser positivo ou negativo. Quem é o maior número aqui? 5 ou 4? 5. Então o resultado vai ser o que? Negativo. Então eu somo essas duas partes, ó. 5 mais 4, 9. Então, menos 5 menos 4 dá menos 9. Então, o item C, certo? No item C, aliás, aí tá como se fosse o item E, né, pessoal? Vou colocar aqui, o item E. Então, o item E tem aí, ó, menos 1 mais menos 3. É o mesmo exemplo, né? Menos 1 mais menos 3. Então, como é que eu vou resolver isso aí? Pego o sinal do maior número, que é o 3, e somo eles dois. Pronto. Certo? Agora vamos para o item F, né? No caso aí do slide. Menos 5 mais 5. Pessoal, eu tenho 5 positivo. Aliás, tenho 5 positivo. E aqui 5 negativo. Ou seja, 5 menos 5 vai dar 0, né? Bem simples essa. Bem, pessoal, agora vamos continuar com a questão 6. Está pedindo para a gente calcular as diferenças, certo? Como é que eu posso fazer isso? No item A, ele me diz que mais 8 está subtraindo mais 2. Eu posso representar isso aqui da seguinte forma: mais com menos, menos. Então fica 8 menos 2. Isso aqui vai ficar igual a 6. O item B diz o seguinte: menos 5 menos 4. Que é a mesma coisa de eu fazer menos com menos, mais. Então ficaria menos 5 mais 4, que daria menos 1. C, não, no nosso caso aí é o item E, né, pessoal? O item E ficaria menos 1 menos 7. Menos 1 menos 7. Como é que eu faço isso aqui? Menos 1, menos com menos, mais 7. Isso ficaria 6 positivo. Simples, né, pessoal? Vocês podem também fazer o quê? Para não confundir a cabeça de vocês. Fazem logo esse jogo de sinal que eu expliquei na aula passada. Sobre menos com mais, menos com menos, mais, menos com menos, mais. E mais com menos também é menos, certo? Vamos para o item F.
É o menos 5 menos o mais agora. Mais 5. Como é que vai ficar isso aí? Fica, repito, menos 5 menos com mais menos 5. Isso aqui vai igual a menos 10. Certo?